Desde 1982, no dia 3 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela ONU e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Laísa, você está no Passo Adiante, peço que se inscreva se não for inscrito, dê joinha no vídeo, salve o link e mande para as pessoas depois. Todo ano é proposto um tema para que a gente discuta, e proponha a partir dele. E o tema desse ano é Construir Melhor, em direção ao mundo pós-Covid, inclusivo, acessível e sustentável. E aí eu tô aqui para questionar como a gente faz um mundo inclusivo, acessível e sustentável em contexto de pandemia, em contexto de que várias pessoas, em razão de suas deficiências, acabam estando mais expostas a riscos, de contrair a doença e de disseminar a doença. A solução é o quê? Pegar essas pessoas, trancar todas elas em casa para sempre? Como se elas já não vivessem em isolamento suficiente mesmo antes da pandemia começar? Eu acho que não. Eu acho que essa é uma oportunidade, inclusive pelo fato de o isolamento, para quem cumpriu, está cumprindo, está tentando, ter afetado muito o relacionar-se, de todos nós com e sem deficiência. Eu acho que é uma oportunidade de perceber que existem pessoas que já viviam isoladas muito antes da pandemia e que vão permanecer isoladas depois que a pandemia acabar. Só que esse isolamento ele não precisa se dar de uma maneira cruel, no sentido de que é a única opção que a pessoa tem. Esse isolamento ele não precisa ser solitário, vamos dizer assim, A gente estar isolado para tentar diminuir a incidência de um vírus entre a população, ok, mas a gente estar isolado porque eu não tenho locais acessíveis onde eu possa estar, eu não tenho oportunidades de emprego onde eu possa trabalhar, eu não tenho oportunidades de acessar a escola, de acessar a saúde, de ter os recursos que eu preciso para poder exercer as minhas atividades da maneira mais autônoma que for possível. E aí eu tenho que fazer um parênteses em relação à militância da internet, que eu acho muito rasa às vezes, no sentido de que prega a autonomia e a independência como se isso fosse possível para todas as pessoas, e não é verdade, Algumas pessoas, em razão das deficiências ou limitações, lesões que possuem, elas não serão independentes. E elas não serão independentes ou porque ainda não se desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer com que elas não dependam de uma outra pessoa para realizar coisas básicas, tipo ir ao banheiro, tipo trocar de roupa, tipo assoar o nariz, ou porque essa tecnologia, se existe ainda, é muito cara, é muito dispendiosa. E aí a gente tem que lembrar que a prevalência de deficiência ela é muito maior entre as pessoas em situação de vulnerabilidade financeira. As pessoas com deficiência estão concentradas, em sua maioria, em países pobres e em desenvolvimento, porque muitas deficiências decorrem de deficiências outras, uma população que tem pouco acesso à alimentação de qualidade, pouco acesso a informações sobre mapeamento genético, por exemplo, sobre informações acerca de doenças hereditárias, pipipipopopó, acaba, por conseguinte, estando mais sujeito a desenvolver, ter pessoas, gerar pessoas com deficiência ao longo do tempo, e também a falta de equipamentos de segurança do trabalho, políticas de reabilitação, etc e tal. Então, muitas vezes a pessoa pode sofrer um acidente e adquirir uma deficiência ao longo da vida, normalmente, normalmente não, mas geralmente isso acontece com maior frequência nos países pobres e em desenvolvimento, justamente por essa falta de estruturação das relações trabalhistas, das políticas de acesso à saúde, educação, etc e tal. E aí fica o questionamento: como que a gente vai construir um mundo inclusivo, acessível e sustentável quando a gente pensa em acessibilidade como algo que tem que ser caro e que só serve para pessoas com deficiência? Como a gente vai construir soluções sustentáveis se a gente não pensa em formas de reaproveitar materiais, de criar recursos de tecnologia assistiva, por exemplo, com material reciclado, Existe uma instituição, o Instituto Me Viro, eu vou deixar a página deles aqui embaixo, em que eles desenvolvem uma série de
recursos de acessibilidade com material reciclado ou de baixíssimo custo, e por que a gente não investe nesse tipo de coisa? Existe aí um complô da indústria farmacêutica e da saúde para que as deficiências não sejam curadas e que que os recursos, né, sejam sempre inacessíveis, que os recursos de acessibilidade sejam inacessíveis. Olha só que paradoxal. Eu não acho que necessariamente exista um complô, né? Existe sim interesses aí. Existem, né? Não vamos ser ingênuos e hipócritas dizendo que não, porque a gente sabe que sim, mas eu acho que há maneiras da gente driblar esse tipo de coisa. E a maneira que eu vejo é buscar na diferença aquilo que aproxima. Quando eu digo isso, vocês podem pensar, nossa, que poliana essa menina. Talvez. Mas a questão é que existem determinados grupos que estão nas posições de poder, correto? Bom, esses grupos, eles não vão ceder poder ou renda ou qualquer outra coisa se eles não virem sentido naquilo. E aí você pode pensar, mas então a gente tem políticas de cotas que estão aí para resolver esse problema. Não necessariamente. Por quê? A gente vê a cota como um problema. A cota parece que está tirando o direito da pessoa que não tem acesso à cota. A pessoa que não tem direito à cota sente que está tendo seus direitos aí violados, quando isso não é uma verdade. Quando a gente pensa em cotas e outras ações afirmativas, a questão toda é fazer com que a presença desses grupos simbólica e politicamente minoritários nos espaços seja vista com cada vez menos estranheza, para que lá no futuro eu não precise ter cotas que garantam a presença dessas pessoas. Já vai ser algo natural. Entretanto, especialmente aqui no Brasil, a ação afirmativa é usada como massa de manobra para ganhar voto em eleição. E isso é um problema muito sério, mas a gente não está aqui para falar desse problema, né? A gente está aqui para falar sobre os desafios que esse cenário de pandemia tem trazido para nós. Muitas pessoas com deficiência têm perdido seus empregos porque os empresários, os contratantes, né, eles entendem que manter essa pessoa no ambiente de trabalho em contexto de pandemia vai botar todo mundo em risco. É uma verdade? Talvez, mas por que ao invés de demitir a pessoa com deficiência, a gente não pensa em estratégias para que o percurso dessa pessoa até o ambiente de trabalho seja mais seguro? Por exemplo, que a gente consiga mitigar o risco dela de entrar em contato com vírus, etc e tal. E quando não for possível tornar esse acesso dela ao ambiente de trabalho mais seguro, por que a gente não pensa em estratégias de tornar o exercício da atividade dela via home office uma realidade? Hoje em dia, a tecnologia está aí e muitos de vocês se viram aí obrigados a aprender a mexer com um monte de coisa, eu inclusive. E por que a pessoa com deficiência não estaria apta a utilizar esses recursos de tecnologia para trabalhar de home office, né? É claro que, sei lá, uma pessoa que é dos serviços gerais, por exemplo, não consigo pensar num home office para ela, mas será que não existe outra alternativa sem ser a demissão? A gente não tem como bolar estratégias de renda básica universal, por exemplo, de, sei lá, redes de apoio mesmo. Eu falei no vídeo da semana passada, e aí você que não está acostumado a acompanhar o canal, em geral eu posto vídeos quinzenalmente, mas dada essa data de amanhã, eu não podia deixar de me manifestar, então estamos aqui furando a programação. No vídeo da semana passada eu estava falando justamente sobre deficiência e empregabilidade, né? E como que a gente vence esses desafios? Eu consigo pensar em algumas soluções, eu consigo pensar que tudo começa nesse rolê que eu falei de buscar na diferença que aproxima. Porque se eu consigo fazer com que a pessoa que está na posição privilegiada de poder em relação a mim entenda que existe algo entre nós que nos identifica como seres humanos, como iguais, e aqui eu tô fazendo aspas porque ninguém é igual a ninguém, é muito mais provável que essa pessoa consiga distribuir recursos, e aí a gente pode pensar recurso financeiro, material, humano,
para que políticas públicas, para que dinâmicas sociais, para que estratégias sejam criadas, implementadas, desenvolvidas, promovidas, etc e tal, no sentido de incluir pessoas com deficiência, e não só pessoas com deficiência, incluir pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, obesos, idosos, crianças, porque todos esses que eu citei, embora seja meio doido a gente pensar nisso, porque quando a gente encara esse fato é meio tipo, pá, tapa na cara, a gente não quer esse tapa na cara, mas esse tapa na cara ele precisa ser dado, essa dor ela precisa ser sentida e esse trauma precisa ser tratado, são minorias. Aqui não minorias em termos de quantitativo de pessoas, são minorias simbólicas e políticas. E como que a gente resolve esse problema, né? A gente resolve esse problema dizendo que sendo excluído, tô sendo morto, tô sendo privado de acesso a um monte de coisa. Isso é parte da militância, isso tem que ser parte da militância, é apontar o problema. Mas apontar o problema e não propor solução também não adianta. Não adianta eu reclamar que as pessoas são capacitistas e que ninguém fala de capacitismo, e aí alguém resolve falar de capacitismo, mas não é uma pessoa com deficiência, a gente rechaça tudo que a pessoa falou, a gente ignora, joga pela janela tudo que a pessoa falou, porque afinal de contas ela não tem deficiência, então ela não pode discutir capacitismo e tá errado isso, né? Eu fiz um vídeo aqui falando de lugar de fala e eu recupero essa fala e recupero a fala da própria Djamila Ribeiro. Todo mundo tá falando de algum lugar e esse lugar, ele não é invalidado porque eu não sou uma pessoa negra e tô falando de negritude, ou porque eu não sou uma pessoa com deficiência e estou falando de capacitismo, ou porque eu não sou uma pessoa LGBTQIA+, e estou falando de homofobia e transfobia. O meu lugar, ele conta. É claro que, de novo, tem pessoas que estão em situação de privilégio, que estão em situação de maior poder em relação a essas minorias simbólicas e políticas. Entretanto, se a gente não para de berrar e disputar para ver quem tá certo, tá todo mundo errado, porque a gente não tá construindo nada. A gente não tá avançando na discussão. A gente só tá batendo o dedo em cima do problema. A gente só tá cutucando a ferida, mas a gente não tá curando ela. A gente não tá botando um curativo, a gente não tá buscando um tratamento. E aí a minha proposta nesse vídeo que, não sei, veio assim, baseado na força do meu coraçãozinho, angustiado com esse mundo doido que estamos vivendo, é a gente pensar sobre tudo isso, é a gente se questionar, né? O que eu tenho a ver com isso? Será que a realidade de pessoas com deficiência é algo que está tão distante de mim assim? Porque eu não vejo cadeirantes na rua quer dizer que não é um problema? Porque eu não sou uma pessoa idosa quer dizer que não é um problema? Porque eu não sou criança mais e eu pago meus boletos, então não tem problema? A gente precisa lembrar que fomos crianças, que vamos envelhecer, que podemos adquirir uma deficiência, que pessoas com as quais nos relacionamos em quaisquer níveis, elas podem ser negras, LGBTQIA+, obesas, mulheres, whatever, e a gente consegue lidar com essas pessoas com respeito, de igual para igual. De novo, ninguém é igual a ninguém e eu acho improvável que se acabe com a desigualdade do mundo, mas eu acho possível que a gente diminua essas distâncias, né? Que ao invés da gente ter a maior parte do dinheiro do mundo concentrado na mão de pouquíssimas pessoas, a gente tenha um pouco do dinheiro do mundo na mão de todo mundo, nem que seja uns com um pouco maior e uns com um pouco menor, mas todo mundo com alguma coisa e não assim a maioria das pessoas sem nada, que é isso que a gente tem no mundo hoje, né? A gente tem uma prevalência de pobreza e de miséria extremamente alta e principalmente, né, países pobres em desenvolvimento. A gente admira Dinamarca, Suécia, Suíça e fala dos outros países da Europa e Estados Unidos. E sim, lá a desigualdade é menor, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento, é maior, as pessoas elas têm uma qualidade de vida mais alta, elas vivem mais, elas têm mais acesso à saúde, mas isso é algo que foi construído ao longo de séculos. E, além disso,
eles têm outros problemas também, né? Porque eles têm problema com xenofobia, eles têm problema com racismo e eles provavelmente têm problema com homofobia e transfobia também. Talvez a questão da deficiência, do acesso, né, aos recursos de tecnologia assistiva, da acessibilidade como um todo, para eles não seja um problema, mas eles têm outros, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em todas essas coisas, especialmente agora que a gente acabou de eleger prefeito e vereador, que a gente tem aí que adotar nosso vereador, adotar nosso prefeito, e mesmo que não tenha sido aquela pessoa em quem a gente votou, mas a gente precisa, sei lá, fiscaliza a legenda, né? Ah, e não foi o vereador do Partido X que você votou que ganhou? Bom, mas tem outros vereadores do Partido X, tem outros prefeitos perfeitos do Partido X que você tem que vigiar, você tem que acompanhar o que eles estão fazendo e sempre que possível propor. A gente tem mecanismos de proposição, de legislação, de política pública online, né? E a gente não usa essas coisas, ou quando a gente usa os mecanismos, né, de consulta pública, por exemplo, lá no site do Senado, os projetos que estão aí sendo discutidos, em sua maioria eles ficam disponíveis para consulta pública. Você pode votar dizendo se você aprova ou se você não aprova, e você vai olhar a quantidade de pessoas que votam em cada uma dessas coisas, é muito pequena ainda, né? Num país que tem 210 milhões de pessoas, quase, você olha uma votação que tem muita gente, deu 50 mil pessoas. Tem alguma coisa errada aí. E é esse tipo de coisa que a gente precisa parar de errar. É nesse tipo de questão que a gente tem que começar a pensar. Eu já falei um tantinho muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Pode deixar crítica, elogio, sugestão, qualquer coisa e passem adiante.